Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. São 12 horas mais 22 minutos. Muito boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado aqui de Campina Grande, Olímpio Rocha, que é o coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba. Se você é ouvinte do Jornal Integração, você já tinha ouvido falar a respeito desse mecanismo, porque a gente já teve uma participação, inclusive, do Olímpio conversando com a gente sobre esse tema. Agora, já investido nessa função, ele vai explicar pra gente o que é o mecanismo, quais são as suas atribuições. Olímpio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde aos companheiros da produção João Paulo e Bruna e especialmente boa tarde aos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que sinto-me muito honrado em voltar aqui à casa, voltar à Campina FM para tratar de assuntos que a mim me são tão caros, tais quais essa questão do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, né? Veja, Lenildo, na verdade o mecanismo ele faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Que foi instituído por uma lei em 2013, né? Uma lei federal em 2013, e esse Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura engloba o mecanismo nacional, que já existe desde então, que conta com 10 peritos, engloba também os mecanismos estaduais, né? De acordo com a Convenção da ONU contra a Tortura, assinada pelo Brasil, ratificada pelo Brasil, cada estado da federação deveria ter seu mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, mas até o momento só temos 4 mecanismos estaduais, né? O nosso aqui da Paraíba, que foi justamente o 4º a ser instalado. Temos também o do Rio de Janeiro, o de Pernambuco e o de Rondônia, né? Então, além do mecanismo nacional e dos mecanismos estaduais, como eu dizia, o Sistema Nacional conta também, por exemplo, com o Departamento Penitenciário Nacional, com os comitês de prevenção e combate à tortura. Então é toda uma gama de órgãos, né, de instituições que fazem parte desse sistema, cujo objetivo, digamos, é zelar, né, para que essa questão da ressocialização no sistema prisional, no sistema socioeducativo, seja a mais efetiva possível, né? Então nós estamos iniciando nossas atividades agora na Paraíba, nos apresentando, né? Desde 10 de dezembro passado fomos nomeados depois de um processo seletivo, eu no caso e os companheiros peritos Breno Melo e Olívia Almeida, para um mandato de 3 anos, né? E aí temos feito nesses primeiros meses um périplo, digamos, de apresentação. Já tivemos conversando com o secretário da Administração Penitenciária, o Coronel Sérgio, com a secretária de Desenvolvimento Humano, a doutora Givaneide Nunes, né? Autoridades do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, defensorias, tanto federal quanto estadual, de modo que a gente consiga nos apresentar, explicar o que nós somos, explicar quais são as atividades que pretendemos desenvolver para, a partir daí, começarmos a fazer as nossas inspeções, né? Inspeções essas das quais já participei, inclusive na condição de conselheiro estadual de direitos humanos, mas dentro do mecanismo, né, é uma função específica que teremos, né? Fazer essas inspeções, não como forma de tentar perseguir quem quer que seja, não como forma de tentar marcar quem quer que seja, até porque já tivemos a oportunidade também de conversar com os representantes classistas dos agentes penitenciários, né, das associações de agentes, sindicatos de agentes penitenciários, no caso o Marcelo Gervásio, né, e o Manuel Leite. Já conversamos com ele, dizendo que na medida em que nós pretendemos fazer com que haja essa efetividade dentro do sistema prisional, a parceria com os agentes ela é fundamental, né? Como é que vai ser, como é que é regulado o acesso do mecanismo a essas unidades prisionais? Por exemplo, para fazer uma inspeção, vocês precisam comunicar previamente? Não. Porque aí não dá para comunicar. Não funcionava muito bem. Exato, né? A ideia justamente é que nós, enquanto mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, nos reunamos e façamos o nosso próprio cronograma, né? De modo que, sem prévio aviso, né? Para que não haja nenhum tipo de
maquiagem, né, se for o caso, nós cheguemos às unidades prisionais, façamos nossas inspeções, né, e a partir dessas inspeções serão produzidos relatórios nos mesmos moldes, inclusive dos relatórios do Mecanismo Nacional. Os ouvintes podem acessar o site do Mecanismo Nacional, tem lá vários relatórios, eles estiveram inclusive na Paraíba ano passado, de modo que ao final de cada relatório a gente apresente um rol de recomendações, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja a própria SEAP, para que de fato não haja nenhum tipo de problema, principalmente no que toca à tortura, né? Boa tarde, doutor Olímpio. A respeito da tortura, acredito que é um nome muito forte, a gente passou por um período difícil, década de 60, 70. O senhor poderia classificar a tortura de forma didática ao nosso ouvinte? É qualquer forma de maus tratos ou dificuldade que o preso passa na unidade penitenciária? Eu não diria qualquer forma, Gustavo. Nós temos a lei específica, né, a lei 9455 de 97, salvo engano é esse 97, número, 97, né? A lei que tipifica especificamente os crimes de tortura, né? Essa lei, ela segue o que foi estabelecido pela Convenção da ONU contra a Tortura, pela Convenção Interamericana contra a Tortura, né? E lá a gente tem, digamos assim, a tipificação de quais crimes podem ser enquadrados como essa prática insidiosa, seja a tortura que a gente conhece, digamos, mais cotidianamente, no sentido do preso, né? Daquele que está em situação de privação de liberdade apanhar, né? Para confessar alguma coisa, né, que eventualmente não praticou, seja aquela tortura praticada, infelizmente, só de forma sádica mesmo, para que sirva como, digamos assim, uma vingança, né, daquele agente, não agente penitenciário, o agente praticador da tortura contra o ser viciado, digamos assim. Então a lei específica sobre a tortura, ela vai trazer o rol do que pode ser classificado como tal. Bom, é um ponto interessante, doutor Olímpio, nessa questão sobre a tipificação do que vem a ser a tortura, como o senhor respondeu aí ao Gustavo, ela pode ser tanto física quanto também moral, ela pode ser psicológica. Sim. E aliás ela é muito comum, inclusive, nessa medida. No Brasil nós ainda temos relatos quantitativamente expressivos de casos de denúncia de torturas dentro de unidades prisionais? Infelizmente, Lenildo, são números que chegam, sim, né, a nós que militamos dentro dessa rede, digamos assim, de direitos humanos. Nós aqui na Paraíba, para tentar ser mais claro possível, temos o Conselho Estadual de Direitos Humanos, temos o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, temos agora o mecanismo, né? Temos também várias outras instituições públicas e também privadas, ONGs, associações civis sem fins lucrativos, que atuam, né, nessa questão da prevenção e combate à tortura, como a própria Pastoral Carcerária, por exemplo, e infelizmente eventualmente nos chegam, né, denúncias. Agora nesse momento não saberia te precisar especificamente o número, mas elas existem sim, né? Eu gosto sempre de lembrar, por falar em números, que, por exemplo, há 15 anos nós tínhamos, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, que estão disponíveis online, cerca de 300 mil presos no país, né? 2003 isso. Hoje, 2019, 15 anos não, mais de 15 anos, né? Temos já praticamente 700 mil presos. Aqui na Paraíba são 13 mil, né? Então, em comparativo com o nacional, a Paraíba tem, digamos, um percentual bem baixo, né? São 13 mil presos na Paraíba, 700 mil no Brasil, e o que eu quero dizer com isso é que mais que duplicamos o número de presos em 15 anos e a violência, infelizmente, parece que não diminuiu. Parece não diminuiu, né? Então, num primeiro olhar, eu diria que encarcerar não é solução para a violência, né? É isso que nos trazem esses números, né? E justamente para que a gente consiga fazer com que haja essa ressocialização, fazer com que haja um mínimo de estrutura, repito, também para os agentes penitenciários, a gente vai conseguir fazer com que o sistema seja efetivo. Doutor Olímpio, deixa eu colocar aqui no centro de uma problemática. Dizer logo que a gente está tendo essa conversa aqui com o Olímpio Rocha é mais ou menos como aquela conversa que a gente teve com a doutora Rebeca da OAB na semana passada.
passada a respeito dessa questão do direito à saúde. Perfeito. Obviamente, Rebeca vai ser muito demandada, inclusive participando com a gente. No caso do Dr. Olímpio aqui, tem uns pontos que a gente está abordando que seria muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de debater mais profundamente. Claro. Inclusive, pegar aqui um sábado, chamar o Olímpio, chamar o pessoal que atua no sistema prisional para a gente poder discutir. Mas eu não tenho como deixar de colocá-lo no centro desse questionamento aqui, na sua perspectiva. Qual é o limite legal, por exemplo, entre um regime disciplinar diferenciado, o RDD, e a tortura? Há um risco de uma coisa se tornar outra? Eu diria que o risco há, né? Veja, é importante pontuar o seguinte, né? Eu, inclusive, na condição de professor de Direitos Humanos, né, lembro sempre aos meus alunos que, ao lado da proibição ao trabalho análogo à escravidão, a proibição à tortura é considerada o único direito absoluto, né? Sob o ponto de vista dos direitos fundamentais, sob o ponto de vista dos direitos humanos. Ou seja, em hipótese alguma, é possível que alguém seja torturado, mesmo que seja para confessar um crime de que se saiba que esta pessoa de fato praticou, né? Então, sob o ponto de vista dos direitos humanos, repito, a tortura é proibida de forma absoluta, assim como o trabalho em condições análogas à escravidão. Nem sequer, por exemplo, o direito à vida é considerado absoluto, até porque, né, em situações de guerra, como a gente estuda, né, na faculdade, eventualmente a vida ela pode ser, digamos, relativizada, né, e de modo que é importante que tenhamos esse tipo de mecanismo, esse tipo de instituição que combata a tortura no seu âmago, digamos assim. Bom, o trabalho de agora em diante, porque quando o Olímpio falou aqui que são 3 membros, sim, aí o ouvinte tá em casa, caramba, mais 3 membros para fazer um trabalho no estado, mas uns números que você estava passando em off pra gente, na verdade não são muitos os membros desse mecanismo nos estados onde ele já está funcionando, não é isso? Perfeito, Lenedo. Veja, como eu dizia em off, o mecanismo nacional, que existe desde 2015, tem 10 peritos, né? Funciona obviamente em Brasília, mas lá eles têm uma equipe também de servidores, de estagiários, então não é talvez ainda o ideal, mas já é um número expressivo, né? 10 peritos. Rio de Janeiro tem 6 peritos, Rondônia e Paraíba tem 3, são os que tem menos, e Pernambuco também tem 6. Inclusive, semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com os peritos de Pernambuco, com as peritas que estiveram aqui no evento de apresentação nossa na OAB, nos passaram, assim, uma série de conhecimentos, nos passaram uma série de diretrizes que aqui publicamente aproveito para agradecer, né? Mas, como eu dizia, de fato, no nosso caso aqui específico, 3 peritos é um número bastante reduzido. Uma das lutas que teremos, certamente junto ao governo do estado, junto ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, é aumentar esse número de peritos para que a gente consiga dar conta, né, de fazer essas nossas inspeções. São, se eu não me engano, 79 unidades prisionais no estado da Paraíba. Em termos de unidades socioeducativas, é bem menor o número, mas agora eu não sei de cabeça, são unidades ligadas à Fundac, né? Então, de fato, 3 pessoas para fazer todo esse trabalho de inspeção. Nós temos uma secretária, né, até o momento, estamos nos estruturando, né? Acredito que é natural que nesse primeiro momento a gente lide com alguns percalços no sentido, digamos, burocrático, mas eu penso que a tendência é que nós consigamos, de fato, nos estruturar para conseguir fazer essas inspeções da melhor maneira possível, né? Aproveito e digo também, Lenildo, e Gustavo, que temos nossa página na rede social, né, lá no Facebook, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, através da qual podemos ser contactados. Também temos o nosso e-mail, que é o mecanismo epctpb@gmail.com, mecanismo epctpb@gmail.com. Em breve teremos linhas telefônicas também disponíveis, né, para recebermos denúncias, né? Na verdade, eu diria que não é o caso, o nosso trabalho específico não vai se pautar por denúncias, né? Nós temos de fato um cronograma, né? Até conforme a Convenção da ONU contra a Tortura, conforme diretrizes nacionais, o nosso trabalho é ter um cronograma para fazer essas inspeções, né? Para fazermos um diagnóstico do sistema e buscarmos conversar com juízes de execução, com os promotores de execução penal, de modo que consigamos fazer um trabalho da melhor maneira possível em nome de efetivar esses direitos fundamentais
pelo que tanto lutamos. Fica à vontade. Doutor Olímpio, a respeito das unidades prisionais, o mecanismo está começando agora, mas o senhor disse que o mecanismo nacional já deu uma passada aqui na Paraíba, fez algumas visitas, né? Sim. Foi constatada alguma coisa nos últimos anos? Qual é o cenário que a gente tem em relação ao combate à tortura aqui na Paraíba? O que é que de denúncia virou caso concreto, que isso está sendo levado para frente? O que é que o senhor pode passar para a gente? Pois não, Gustavo. Veja, como eu disse, o mecanismo teve aqui, né, na Paraíba ano passado, se eu não me engano, em abril, e foi justamente feito um relatório que eu, como disse, também está disponível no site deles, né? Me parece que eles já têm um cronograma próprio também para poder voltar aqui ao nosso estado. Nós eventualmente também queremos ter a oportunidade de ir lá conversar com eles para que sejamos também capacitados, né? Tenhamos essa conversa de modo que a gente consiga ter acesso às melhores condições possíveis de trabalho. E em termos, digamos assim, de encaminhamentos, né? Esse relatório foi encaminhado ao MPF, esse relatório foi encaminhado à Defensoria Pública da União na Paraíba, né? Seria preciso que nós nos assenhorássemos melhor dele ainda enquanto mecanismo estadual, para que uma vez que nós nos assenhoremos, possamos também passar a cobrar a resolução daquilo que foi eventualmente levantado. Bom, a lei de tortura, eu sei que isso está sujeito a interpretações, mas digamos que numa interpretação, numa leitura mais objetiva, ela configura a tortura como sendo uma prática oriunda do agente público, do agente estatal. Mas há muitas denúncias, digamos assim, a esmo, ouvidas nos corredores da cobertura do cotidiano do jornalismo policial, por exemplo, de, digamos assim, prática análoga à tortura dentro de presídios, mas não por parte de agentes, de facções criminosas, por exemplo. Sim. De criminosos que, para que um indivíduo tenha direito a dormir numa cama, ele tem que pagar uma taxa mensal, senão esse indivíduo não tem acesso a uma cama, ele vai ter que dormir no corredor, ele vai ter que dormir em outras condições. Como é que o trabalho do mecanismo poderá contribuir para tentar combater essa prática de grupos que se apoderam verdadeiramente das unidades prisionais, em algumas circunstâncias, inclusive numa espécie de contrato informal com o Estado, e que dentro dessas unidades ditam as suas regras, que muitas vezes são regras bastante sanguinárias? De fato, Lenildo, essa é uma realidade que nós não podemos negar, né? A questão da presença das facções aqui na Paraíba, e como você bem disse, até dentro, digamos, do campo da filosofia jurídica, da sociologia jurídica, o que nós temos é o chamado pluralismo jurídico, ou seja, a incidência de duas normas, né, dentro do mesmo espaço territorial. Então, na medida em que a gente tem a norma cogente estatal, a lei de execuções penais, o Código de Processo Penal, o Código Penal, ao mesmo tempo a gente tem as normas, digamos, extramuros, né, que são colocadas por esses membros de facção, e eu penso que a atuação do mecanismo, né, pode se dar também no sentido de buscar cada vez mais que esse tipo de situação seja diminuída, né? Na medida em que nós comecemos a buscar a efetividade da própria lei de execução penal, né? Ou seja, me parece que historicamente essas facções elas surgem tanto no Rio quanto em São Paulo justamente como uma forma de reivindicar melhorias no sistema. Então, se o sistema tivesse, de fato, seguindo aquilo que a lei de execução penal preconiza, aquilo que as leis penais esparsas preconizam, talvez não houvesse sequer espaço para que elas surgissem. Então, na medida em que nós atuaremos também no sentido de buscar dar, de fato, a efetividade a essas leis, eu penso que, naturalmente, o poder das facções, ele pode diminuir. É isso que procuraremos fazer também. Bom, a gente agradece muito pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Como a gente disse, foi uma primeira conversa. Vocês vão estar desenvolvendo esse trabalho e, claro, nós vamos estar acompanhando, espaço sempre aberto aqui na Campina FM. Lenildo, Gustavo, aos companheiros da produção, agradeço profundamente pelo espaço, dizer que nós do mecanismo estaremos sempre à disposição, né? Repito, estamos nesse primeiro momento, nesses primeiros meses de atuação, mapeando, né, as instituições, mapeando a rede, digamos, de proteção aos direitos humanos, seja ela composta por entidades estatais, seja
ela é composta por entidades privadas, de modo que nós nos apresentemos, já conversamos com várias delas e é isso, né? Estamos à disposição, obrigado mais uma vez. A gente conversou, portanto, Gustavo Xavier, com o advogado e professor Olímpio Rocha, coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba. 12:42. Jornal do Meio-Dia.